Alessandro, sou instrutor do Estrela do Norte e nasci em Campinas, São Paulo. Sou a Silvia, sou secretária do clube. Meu nome é Lucas, sou capelão do clube e vim de lá, de longe, Itabuna, na Bahia. Silvia não falou de onde ela veio, fiquei curioso. Ourinho, São Paulo. Ourinho, São Paulo. Viu, gente? Gravem aí. Eu sou aqui de Joinville, e todo mundo aqui, por que a gente tá falando de onde a gente veio, da nossa cidade, porque o tema de hoje vai tratar sobre isso. Mas antes, só Lucas, dá uma contextualização aonde a gente está aqui com o Gael. Lembrando que esse podcast hoje tá um podcast bem brasileiro, né? Tá bem dividido, que bom. É bom assim mesmo. Mas para você que está prestando atenção no que está acontecendo, lembra do podcast passado que a gente ficou naquela tensão de que o que Gael ia fazer, qual porta ele iria escolher? Bem, nessa história de hoje ele vai dar uma resposta e vai dar uma continuidade muito legal. O Gael, ele aceitou o treinamento, como você também decidiu assinar o treinamento, tenho certeza. Você assinou aí no seu podcast não, na sua lição, e você decidiu também participar do treinamento. Gael, ele aceitou e ele foi levado para o seu primeiro desafio. Presta atenção. Ele nota que a partir do momento que ele aceitou o desafio, o treinamento, as suas roupas começaram a mudar. Se você está aí com sua lição em mãos, você vai ver que a roupa dele mudou. Ele está com a roupa totalmente diferente. Mas antes, o oráculo apresentou a Gael um álbum com fotos de heróis experientes, que também já tinham terminado seu treinamento e estavam esperando também uma pessoa para participar da dupla. O que aconteceu? Na lista, Gael olhou aquela lista ali de fotos de pessoas que terminaram o treinamento. O que foi que ele reconheceu imediatamente? Reconheceu ali quem? O seu conselheiro que chamou ele, o conselheiro Rodrigo. Eu, particularmente, se eu olhasse alguém bastante conhecido que estivesse comigo, na hora eu escolheria ele. E que foi o que Gael fez. Gael pegou e escolheu. Escolheu o conselheiro e agora eles juntos, Gael e Rodrigo, né? Eles chegam no primeiro desafio. O oráculo explicou as regras. E as regras eram o seguinte. Ele falou assim: vocês poderão assistir a história em um determinado momento. Ao tomar uma decisão, e se for acertada, serão recompensados com título. Senão, perderão o que possuem. Pensem, no final da história que eles foram designados, eles teriam que dar uma resposta. Se a resposta fosse certa, eles recompensariam com título. E título é o quê? Título é o combustível para poder movimentar o robô. E se eles não dessem a resposta certa, eles perderiam tudo aquilo que eles haviam possuído naquele momento. E o que acontece? O oráculo chegou e enviou eles para uma história. Só que eles chegaram nessa história. Primeira coisa, Gael ficou encantado com a beleza do local onde ele estava. Ficou muito encantado. Ele viu um imenso jardim cheio de animais, ele viu árvores, viu frutas e começou a andar pelo local com o Rodrigo. E se deparou com um gigantesco leão. Pensei, se eu visse um gigantesco leão na minha frente, primeiramente, a primeira coisa que eu fazia era sair correndo. Não contava duas vezes. Apesar de que o leão que eu vi hoje na televisão assistindo com meu filho, o leão ele corre até 90 km por hora. Nossa, nem dava tempo de correr, né? Porque 90 km a pé não ia dar certo. Dependendo do tipo do peso do leão, corre até 90 km por hora. Bem, se eu começasse a correr, não ia nem dar tempo eu dar duas caminhadas, o leão já tinha me pegado já. Olha o que aconteceu com o Gael. Ele se deparou com o gigantesco leão, ele saiu correndo, igual a mim. Mas o leão derrubou ele. E aí, o que aconteceu? O leão começou a lamber ele. Negócio estranho, né? O leão começou a lamber. Gael, repara que ele não possuía garras afiadas como os leões de hoje, como a gente vê na televisão. E nem aquelas presas terríveis que servem para morder. Ele viu que o leão era bem mansinho. Era como se fosse um gato doméstico, mas só que em média 200 a 300 quilos. Pensa, um gato desse tamanho brincando com Gael. Só que depois disso, ele viu um ambiente assim, amistoso e todos os animais estavam convivendo sem medo. Então o leão estava brincando com a ovelhinha, ele poderia ver um
um animal mais frágil, brincando com um rinoceronte. Ele estava vendo toda aquela situação. E logo depois de ele ver isso tudo, ele viu de longe 3 pessoas, muito parecidas. As pessoas eram bem parecidas. E estavam conversando entre elas. Estavam lá no bate-papo, mas a distância não deixava ele escutar muito bem o que estava acontecendo. Ele percebeu que um deles, ele pegou um barro e começou a moldar um boneco. Só que não é um boneco pequeno não, um boneco grande. Mas só que ele estava moldando esse boneco e ele ficou de lá, de longe, não estava ouvindo muito bem o que estava falando, mas ele ficou observando muito bem o que estava acontecendo, de trás de umas folhinhas ali. Até que o oráculo, que é a voz que todo mundo sabe nesse podcast, que o oráculo é aquela voz que fala com o personagem, então o oráculo é o Espírito Santo, o oráculo pediu a ele para se aproximar, pois eles eram amigos, então as 3 pessoas eram amigas, então Gael foi e se aproximou. As três pessoas viram Gael e o convidaram para ele se aproximar e ver o boneco de barro. Gael pôde ver cada detalhe, o detalhe mais perfeito feito ali naquele boneco de barro. Bem, só que o que aconteceu? Rodrigo explicou que agora ele deveria se afastar. Ele se afastou e o que aconteceu? Aconteceu um momento muito especial, ele estava olhando ali. Uma das 3 pessoas pegou e assoprou naquele boneco de barro. Assoprou onde? Assoprou entre a boca e o nariz. Então imagine, ele assoprou de baixo para frente, para o sopro entrar literalmente nas narinas daquele boneco. E o que aconteceu? Aquele boneco começou a ter vida. O que é que você acha, Alessandro? É bem legal imaginar toda essa história, né? Se você estivesse lá naquele momento, como você reagiria a essa situação? Ah, eu ficar sem acreditar, né? Por um sopro de um boneco de barro ali virar um ser humano, é uma coisa bem incrível, bem legal, né? E você, Sil? Como é que você se sentiria nessa situação? Você vendo ali 3 pessoas, sem você conhecer naquele momento assim, toda aquela situação, sem acreditar, né? Você vendo 3 pessoas ali, um ali assoprava no boneco, o que ele fez ali, o boneco do nada começou a levantar, ganhar vida. Como seria a sua reação naquele momento ali? Eu achei esquisito, né? Porque é uma coisa parecer do nada, assim, né? Então, foi o que aconteceu, a mesma coisa com o Gael, né? Gael ficou perplexo com o que tinha acontecido, muito perplexo. Só que ele permaneceu o tempo todo observando um em secreto e viu aquelas 3 pessoas conversando com um novo ser recém-criado. Logo lhe deram o nome de Adão. Ele chegou e disse assim: bem, você será Adão, e o seu cargo será cuidador desse local aqui. Ele viu Adão, dando nome para todos os animais e recebendo uma companheira também. Bem, Rodrigo disse a Gael o seguinte: Gael, algo triste está para acontecer. Assim, eles assistiram também à queda do homem, onde a serpente tentou a mulher e toda essa história que você também já conhece e a gente vai abordar também. Só que o que aconteceu? Gael também ficou muito triste e disse a Rodrigo: bem, a regra é clara, né? Uma das pessoas explicou para ele que não era para comer desse fruto, que não era para fazer isso, e ele acabou fazendo. Aí o oráculo respondeu: o que está feito, está feito. Você deve entender que você foi criado por um propósito, mas infelizmente o inimigo venceu essa batalha e tirou a humanidade do propósito original. Agora o seu propósito e o nosso propósito é cooperar com o Rei Mac, que você também já conhece o Rei Mac, o justo da história passada, e você já sabe quem é. E agora nós temos que cooperar com o Rei Mac para vencer a guerra. Infelizmente, essa batalha o inimigo tinha ganhado, que foi a tentação, e Adão e Eva acabaram caindo. Mas o inimigo não tinha ganhado a guerra. Estávamos lutando ainda para termos essa vitória. E é uma pergunta que o oráculo fez para Gael, que eu faço para todo mundo. Então, Gael, você que está ouvindo esse podcast, você aceita viver esse propósito? Mesmo em dificuldades, mesmo sabendo que algumas batalhas nós perdemos, mas você quer continuar ainda com esse propósito de vencer a esta guerra e continuar lutando para que a vitória seja certa em Cristo Jesus? Uma pergunta que eu quero fazer para você: de onde você veio? De onde eu vim? De onde você veio, Larissa? Você sabe de onde você veio? Eu vou descobrir nesse podcast, mas antes eu quero que você aí não esqueça de comentar, que o Zóio perguntou, a gente quer interagir, então escreve se você sabe de onde a gente veio,
Depois, quando acabar esse podcast, também comenta se você descobriu de onde nós viemos. E é uma pergunta que eu acho que todo mundo já se fez, né? Todo mundo, a gente aprende na escola teorias da evolução, Darwin e muita coisa da evolução e se é uma explosão, era uma célula. E nós vamos ver aqui o que nós acreditamos do criacionismo, né? A parte que Gael viu foi do criacionismo e é onde a gente vai estar estudando hoje. Bem, se a gente fosse falar no literal de onde eu vim, ia ter várias respostas. Eu poderia vir de uma cidade, ou eu vim de minha mãe, porque eu nasci dela. Ah, eu vim de carro, ou eu vim de ônibus. É uma pergunta muito abrangente para uma resposta também que vai ser abrangente do mesmo jeito. Como é que você pode responder? Ah, de onde eu vim? Ah, eu vim de minha mãe, eu nasci do ventre de minha mãe. Porque eu fui gerado lá, certo? Mas, biblicamente, de onde você veio? Você tem genética de quem, biblicamente? Você sabe, Alessandro, de quem você tem a genética, biblicamente? Todos nós temos a genética de Adão. Bom, só para traduzir esse silêncio, o Ale balançou a cabeça. Ah, certo. Confirmando, nós temos a genética de Adão. Nós não somos altos. Nós temos lá aquele genezinho, porque foi o primeiro ser humano criado. Então, se está correndo de lá até hoje, então nós temos aquele parentescozinho, né? Apesar de que Adão pecou, o pecado entrou no mundo, então muita coisa foi mudada. Gente que tinha 3 metros não tem mais 3 metros, tem 1,20 m de altura. E continua dessa forma. Mas a pergunta que nós queremos saber e desenvolver, de onde eu vim? Viemos da onde? Viemos do pó da terra. Sim. Bom, vamos lá. O Adão ele foi criado no sexto dia. Sim, no sim. sexto dia da criação. Então, Deus podia ter falado para o homem simplesmente aparecer. Sim, como todos os animais, como todas as outras coisas, né? Mas o que ele fez? Ele falou, desçamos e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, de onde eu vim? Eu vim da imagem e semelhança de Deus. Sim, ele me moldou e ele me criou do pó da terra, mas algo que ele colocou as mãos, algo muito especial para Deus também, eu tenho que entender, assim como criatura e filha dele, que eu vim das mãos do pó dos 3, né? Eles falaram e eles fizeram e assopraram o fôlego de vida no homem. A gente percebe que todos os dias da semana, vamos dizer de domingo até quinta-feira, Deus unicamente utilizou só a sua voz. Sexta-feira, literalmente, Deus utilizou suas mãos. A gente percebe o cuidado que ele tem com o ser humano, como Larissa falou, né? O zelo que ele tem. Então eu vejo o seguinte, se eu sou uma pessoa moldada por Deus, então quer dizer que eu sou uma pessoa totalmente diferenciada. Se eu tenho uma imagem parecida com ele, então quer dizer que eu não sou qualquer coisa. Não dizendo que os animais são qualquer coisa, não, porque ele criou, certo? Mas com a gente ele teve uma atenção totalmente especial. Totalmente especial. Pensa, você está ali, Alessandro, que gosta muito de desenhar. Ele está ali desenhando. Quando ele começa a parar para desenhar alguma coisa, ele quer fazer na maior perfeição possível. Ele se preocupa com os mínimos detalhes. Com a tonalidade da pintura, o tipo da sombra que ele vai usar, as cores que ele vai utilizar para fazer o desenho dele. Então, quando ele termina e olha aquele desenho pronto, como é que ele se sente? Satisfeito? Aliás, como você se sente? Como você se sente? Na verdade, quando eu tô desenhando, né, eu tento desenhar, fazer bem perfeito, porque você fica contente de ver o resultado no final, sabe? Se você fizer de qualquer jeito, não vai ficar do jeito que você quer, entendeu? Então a gente faz bem perfeito, e eu acho que Deus faz as coisas bem perfeitas também, entendeu? A mesma coisa. Deus ele se preocupa por fazer as coisas perfeitas. Ele não faz de qualquer jeito. Ele tenta agir nos mínimos detalhes ali para que tudo haja com perfeição. Haja com perfeição. E essa é a criação de Deus. Essa é a criação de Deus. A partir do momento que ele te criou, ele te fez com perfeição, aí você entende de onde você veio e o que você está fazendo nessa terra. Agora, algo que a gente vai debater aqui. Sim, mas Deus me criou, certo? Eu sei de onde eu vim. O que é que eu tenho que saber agora? Qual é a minha natureza, então? Como é que eu ajo, então? Como é que eu sou?
Já eu sei, eu fui criado, eu existo. Mas qual é o meu propósito? O que é que eu estou fazendo aqui então? É muita coisa, uma pergunta que todo mundo se faz, né? Eu estou aqui nesse mundo, o que é que eu faço aqui nesse mundo? Qual é a minha natureza? Vou entrar só com um pontinho assim de sal, assim, para dar uma temperada nessa conversa. Adão, ele o quê? Pecou, né? Viemos a partir de quem depois? De Adão. Viemos depois de quem então? Depois do? Pecado. Então a nossa natureza é? Pecaminosa. E agora? É complicado isso, né? É complicado. Nós já nascemos em pecado. É muito triste isso. A gente coloca, mas se Adão não tivesse pecado, nós nasceríamos em pecado. É uma coisa simples e óbvia de se responder. A nossa natureza, infelizmente, é pecaminosa. Por mais que a gente não queira ser pecador, mas a nossa natureza já é assim. Infelizmente, a gente vai levar isso nas nossas costas. Mas quando o Mike, o justo, vier nos buscar, o Cristo, o Redentor, nós não seremos assim no céu. Não seremos assim no céu, seremos totalmente diferentes. Agora a gente falou da nossa natureza, e como é a natureza de Deus? É algo totalmente diferente. O oposto, né? Totalmente. Porque com a entrada do pecado, a nossa natureza mudou totalmente. Então, se nós não morreríamos, porque o salário do pecado é a morte, né? Que é todo o resultado, nós não seríamos. Deus é totalmente ao contrário. Então, ele é a vida, ele é eterno, ele é justo, né? Ele é sem pecado, o oposto do que nós acabamos nos tornando depois do pecado. Totalmente diferente. Deus, ele é infinito, é imortal. Nós somos mortais, já nascemos com o propósito de morrer. Não sabemos quando, mas já nascemos sabendo que vamos morrer a qualquer momento. Por isso que nós devemos viver o nosso presente a cada momento. Viva buscando a Deus a cada momento e tendo convicção da sua salvação. Porque você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, nem daqui a 1 segundo. Porque nós somos mortais. Deus é imortal, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Pense, um cabra soberano desse, o oposto da gente. E a gente foi criado para isso, para ser imortal. A gente foi criado para ser imortal, viu, gente? Entenda o seguinte, Adão foi criado para não morrer, para viver eternamente. Deus criou a gente do Éden para perdurar aí a vida toda. Mas infelizmente Adão pecou. E ele teve que morrer, porque o salário do pecado, vocês sabem, né? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém por isso. Sim, entendemos que nós fomos criados, né? Sabemos que a nossa natureza é pecaminosa. Entendemos também que Deus é totalmente o oposto da gente. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas não somos iguais a Deus, viu? Entenda isso. Para depois você não estar falando, sou imagem e semelhança de Deus, então eu sou um Deus. Não. E foi o problema de Adão ali, né? Ele queria se tornar Deus, igual a Deus, foi o que a serpente falou para eles, mas eles, parando para pensar, eles estavam no lugar mais próximo de ser não igual no poder e enfim, mas eles foram criados, saíram do forno ali prontinho, né? E ainda assim estavam com isso em mente no momento que foram enganados pela serpente e realmente nunca seriam Deus, né? E por isso acabaram pecando. Uma pergunta que eu quero fazer para você, vai ser bem engraçado, talvez você possa até estar tentando imaginar aí. Quem possui o fôlego de vida? É alguém que vai ficar na cabeça da gente assim, né? Quem possui o fôlego de vida? Alguém tem em mente aí? Pode falar qualquer coisa, pode responder do jeito que vocês quiserem aí. Quem possui o fôlego de vida? Eu imagino o seguinte, que todo mundo tem fôlego de vida. Todo mundo vive, né? Cachorro, gato, leão, todo mundo está vivo. Então, se está vivo, porque tem fôlego de vida. Tem fôlego de vida. Agora, um ponto principal que torna a gente mais especial. Deus, ele deu fôlego de vida para todos, né? Agora, o único animal, o único animal que ele teve o prazer de assoprar o fôlego de vida foi o ser humano, um animal racional. Agora você entendeu, né? Tá me chamando de animal? A única pessoa, o único ser vivente que ele teve que ele se preocupou em assoprar foi o ser humano.
Então, um fato comprovado ainda, para você anotar no seu caderninho aí e dizer assim, eu sou especial 3 vezes. A primeira, porque ele me fez. A segunda, porque ele me deu vida. E a terceira, você vai entender mais pra frente, porque você é especial 3 vezes. Não vou dizer agora não, porque senão fica muito fácil. Mas a grifa nesses 2 aí. A primeira, porque ele me criou. E a segunda, porque ele me deu vida. Não adianta também você fazer um desenho só no rabisco e não dar cor nesse desenho, né? Você tem que dar cor também para esse desenho ganhar vida. A mesma coisa foi Deus. Ele te criou e assoprou no seu nariz para você ter vida. E foi muito importante isso. Agora aconteceu algo bem triste. Bem triste. Adão, ele foi expulso do jardim do Éden. Foi expulso. Ele poderia ter aquela escolha de dizer bem assim, não, eu não vou comer do fruto. Ele poderia dizer assim, eu não vou comer. Eu não vou comer do fruto, eu não vou, você está me oferecendo, mas eu não quero comer. Mas uma coisa que acontece com todos nós. Às vezes nós pecamos com medo de que o outro acabe se perdendo também. Tipo, o rapaz está ali no bar ali. Pô, velho, é errado o cara tá ali. Não, eu vou estar ali com ele para não deixar ele sozinho. Tô pecando do mesmo jeito. Eu acho que um exemplo bem interessante. A minha rodinha de amigos. Sim. A minha rodinha de amigos tá ali fazendo alguma coisa que eu não acho certo. Mas aí, bebida, né? Você usou o exemplo do bar, vamos usar então. Eu tô numa roda de amigos e eles estão ali, pedem uma cerveja, eu peço meu suco ali. Pô, Larissa, tu não vai tomar, mas é só uma. E daí é exatamente isso. Eu tô ali na rodinha e aí acaba acontecendo que é só uma e acabo me juntando ali também pra não deixar ele sozinho, que foi o caso de Adão, na situação com Eva, né? Entenda o seguinte, tenha convicção daquilo que você crê. Se você tem convicção daquilo que você espera, daquilo que você almeja, podem vir tentações a rodos na sua vida. Podem vir, com certeza. Podem vir não, vai chegar muita coisa para você, de bandeja. Mas se você tiver convicção daquilo que você está esperando, com certeza você vai recusar. Porque tudo que está aqui nessa terra aqui é momentâneo. Preste atenção, é momentâneo. Tudo isso aqui vai se acabar. Mas aquilo que você não está vendo no momento, é esse que vai ser eterno. Então, imagine o céu lá. Você não conhece porque você não está lá. Mas tente imaginar. É esse que vai ser eterno na sua vida. Agora, eu fiquei com um negócio na cabeça de um rapaz que fez uma pergunta uma vez para mim e eu caí. Eu falei, nossa, aí é verdade. Vou fazer uma pergunta para vocês, que foi que eu caí também. Ser crente é fácil ou difícil? Difícil. Por quê? Eu acho que é difícil. Sei lá, quando você acha que tá fazendo as coisas certas, de repente você tem um vacilo ali, dá uma escorregada ali, você acaba fazendo o que não devia, entendeu? É que nem você tava falando sobre amigos, né? Às vezes você não quer deixar um amigo seu que faz coisa errada ali, pra não achar que você é o fracatão, que saiu ali do meio da galera ali. Aí você acaba ali, tá envolvido e acaba fazendo as coisas erradas, né? E como você é um cristão, você não deve fazer as coisas erradas. Só que é complicado, né? Larissa, ser crente é fácil ou difícil? Acho que é difícil. Eu gosto dessas pegadinhas, gente. Difícil responder se é difícil ou é fácil ser cristão. Responda você aí, se é fácil ou é difícil, fique na mente aí. Seja rapidinho, só diga assim, é fácil ou é difícil? Alessandro dá a opinião dele, mas pra gente agilizar um pouquinho, só diga pra mim assim, não, é fácil, não, é difícil. Fácil não é? Cara, eu queria dizer que é fácil, mas não é fácil. Mas Estou pensando aqui em motivos. É fácil ou difícil? difícil, Sil? Crente todo mundo é. Difícil é ser cristão. Aí, ó. Acertou! Entenda o seguinte, no dicionário Aurélio diz o seguinte, que crente é aquele que crê, é aquele que acredita naquilo em que está vendo. Então, se eu acredito naquilo que eu vejo, eu sou um crente. O diabo... O ateu é crente, porque ele não acredita no que a gente acredita, mas ele tem uma ideia do que é. Então, crente todos somos. Cristão, você pode pesquisar um dicionário até no Google, cristão é aquele que leva, voltado ao cristianismo, aquele que tem o nome de Cristo. Então,
Se eu tenho o nome de Cristo, é difícil para mim. É muito pesado. Como tinha uma camisa que eu tinha antes, né? Dizia assim, ter Jesus no peito é fácil. Agora é difícil é ter peito para falar de Jesus. É bastante pesado. Olha aí, ó, frase para colocar no Instagram, no status do WhatsApp, ó. Ter Jesus no peito é fácil. Difícil é ter peito para falar de Jesus. É muito difícil. Por isso que eu digo, ser crente é fácil, viu, gente? Ser crente, se o pessoal fala assim, eu sou crente. Crente é fácil, porque até o diabo crê. Eu sou cristão. Você viu, Ale? Já grava aí. Eu sou cristão. Nunca me fizeram essa pergunta. Eu tô com base do dicionário. Sim. O que é a essência da palavra, o que é crer, o que é ser cristão. Aí você fala, eu sou cristão, porque eu levo o nome de Cristo. Eu sei que é difícil, mas eu faço de tudo para levar o nome de Cristo. Bem, já que a gente entendeu de onde a gente veio, a gente discutiu algo bastante importante, o que é que a gente está fazendo, a gente falou sobre a natureza de Deus, a gente falou do que o homem era feito, a gente falou do que foi o ser vivente, como foi criado. Agora, para a gente finalizar esse podcast com algo bem assim agradável, vou fazer uma pergunta para você responder. Eu vou te dar 15 segundos para você responder. Qual é a recompensa para quem segue esse propósito? Vamos lá, vou perguntar de novo. Qual é a recompensa para quem segue esse propósito? Vou contar. Editor, coloca um tempo aí, barulho de tempo. 10 segundos. Pronto, já respondeu aí, né? Tenho certeza que você respondeu. Bem, qual é a recompensa para quem segue esse propósito? Eu vou te dar um trecho bíblico que está lá em Romanos, no capítulo 2, no versículo 7, para você poder entender, para a gente finalizar o nosso podcast. Abra sua Bíblia também, Romanos, capítulo 2, e versículo 7. E leia junto com a gente e grave esse texto no seu caderno, no seu celular, e leve com você, para você entender o seu propósito. Romano 2,7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade. Entendeu? Faça sempre o bem. Procure, a língua é um pouco pegada, viu, gente? Procure a glória, que só está em quem? Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Deus te criou, Deus ele tem um propósito na sua vida. Infelizmente, nós nascemos com a nossa natureza pecaminosa e nós sabemos que vamos morrer. Mas nós temos uma eternidade lá no céu, que vamos viver eternamente. Como você viu, Gael, ele viu 3 pessoas ali, uma criando um ser vivente, que foi a mesma que criou você. Ele ficou triste com a situação de Adão. Nós também ficamos tristes quando nós lemos a Bíblia, por isso esse desafio de você continuar lendo a Bíblia e vendo todas as histórias. Mas nós ficamos felizes por outro lado, porque nós temos alguém ali que, em meio às dificuldades, em meio a todos os problemas, ele sempre está de braços abertos, nos esperando. Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast. E esse foi o 3º episódio do Polaris, esse podcast que tá aí para te ajudar, para te estimular a ter um contato com Deus. Então, na semana que vem a gente tá de volta. Não esqueça de ouvir e divulgar esse podcast feito com muito carinho pela diretoria do Clube Estrela do Norte. Até a próxima! Até, tchau, gente! Tchau, pessoal! Tchau.